O Oriente é a nova Seiko, o Oriente é a nova Seiko. E é incrível como isso está repercutindo muito diferente lá fora, né? Lá fora realmente a Oriente está sendo considerada a nova Seiko. Aqui no Brasil as pessoas, estão se surpreendendo cada vez mais com todos como é que fala? Os lançamentos que a Oriente tem feito no Brasil. E isso demonstra cada vez mais a força que a Oriente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá certo? E é uma situação bem, como é que fala, ímpar nesse momento, porque a gente vê empresas no Brasil reduzindo o tamanho e a Oriente crescendo. Então isso é realmente muito interessante essa situação. Tá? E lá na Europa, já há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu já ouvi pela primeira vez a frase Oriente a nova Seiko. Tá? E é interessante a gente falar de Oriente a nova Seiko, porque dentro do mercado japonês, quem tomaria o segundo lugar, na verdade, seria a Citizen. Tá? A Citizen seria provavelmente a número 2 do Japão. Só que a gente tem visto os europeus colocarem a Oriente à frente da Citizen nesse momento. Tá? E por que esse movimento todo está acontecendo na Europa e agora refletindo aqui no Brasil, diretamente aqui no nosso território? Porque é uma situação inusitada, é o seguinte, tanto a Citizen, tá, como as empresas, as demais empresas que produzem relógios aqui no Brasil, né, elas têm apostado muito fortemente em relógios quartzo. Tá? A Citizen é uma que aposta muito forte na linha EcoDrive, na linha ProMaster, na linha Aqualand, né? E a grande maioria dos relógios Citizen, na verdade, são modelos ou Anadigi ou então relógios solares. Né? Então esse detalhe aí, lá na Europa, já desde a virada do século, a gente vê o movimento das grandes empresas, né, que mexem com relógios, né, já centenárias, voltando o seu mercado para o seu core business de relógios mecânicos. Tá? Isso tem acontecido de uma maneira assim bem, vamos dizer assim, clara, né? A gente vê hoje, por exemplo, a Rolex não fabrica mais relógios quartzo, somente mecânicos, né? E outras grandes empresas do ramo também deixaram a tecnologia quartzo de lado e estão apostando unicamente nos relógios mecânicos, tá? E dentro dessa segmentação toda, dentro do Japão, a gente tem que ser sincero em dizer, tá? Tirando a Seiko, a outra empresa que está mandando muito bem nesse segmento é a Oriente. A Oriente tem se mostrado muito fiel às origens de manter a produção de relógios mecânicos. Inclusive, é a única empresa japonesa que apostou unicamente nos mecânicos. É lógico que quase ela teve uma... Como é que fala? Ela teve uma parada cardíaca ali no final do século passado, começo desse século, ela teve uma parada cardíaca, mas foi ressuscitada ali com muito louvor pela Epson. Tá? E a Epson, utilizando-se um pouquinho de todo o conhecimento que ela já tem sobre relógios, ela preferiu deixar a Oriente trabalhar só e não trazer ela para o guarda-chuva dela naquele mesmo momento. Então ela estudou o mercado antes de mais nada. Então isso foi um grande ponto positivo para a Epson na época. Né? E o que isso gerou? Gerou que a Oriente, ao invés dela seguir os passos que a Epson seguia, ela conseguiu, com o dinheiro que entrou, ela conseguiu então crescer, né, a segmentação de relógios mecânicos. Tanto é que depois da virada do século, depois que a Epson injeta um pouco de dinheiro dentro da Oriente, a gente percebe a chegada de novas linhas de relógio, as mais famosas que estão até hoje, a linha Mako e a linha Bambino. Tá? São duas segmentações que, como é que fala, ressuscitaram o Oriente, não para o mercado brasileiro, mas para o mercado americano, para o mercado europeu. Começaram a prestar atenção na Oriente.
tá? Lembrando que a Seiko, aconteceu isso com a Seiko lá na década de 60, 70, a Seiko entrando dentro da Europa ali, brigando com as grandes, né? E hoje a gente vê a Oriente fazendo isso lá na Europa. Inclusive modelos icônicos como que a Seiko lançou, por exemplo, como o famoso Rolex Killer, né? Que ele lançou no final da década de 90, que era um Seiko 5, o SNXS. Esse modelo aí acabou tomando um grande mercado da Suíça. Por que ele tomou um grande espaço da Suíça? Porque os relógios suíços estavam, como é que fala, meio perdidos naquele momento. Eles não sabiam para onde ir. Por quê? Porque os quartos estavam detonando os relógios suíços e a Suíça não estava preparada para esse momento. E agora, novamente, a Oriente entra agora lá na Europa, entra nos Estados Unidos com uma força muito grande, trazendo os modelos icônicos, inclusive ressuscitando alguns modelos da década de 60, como o World Map, como o modelo, como é que fala? Esqueci, ai meu Deus, o Retrocan também veio de novo, o Weekly também veio de novo, né? Modelos como o King Diver também foi ressuscitado ali. Então são grandes modelos que fizeram parte, né, da história dos seus avós, dos seus pais lá atrás na década de 60 e 70, que voltam novamente agora com um ar rejuvenescido ao Oriente. E isso tem atraído muita atenção dos europeus, principalmente pelo preço baixo e pela qualidade que a Oriente está entregando em termos de precisão e qualidade de seus calibres, né? Então a grande vantagem hoje da Oriente frente às demais empresas, né, japonesas é justamente ela estar apostando na segmentação dos relógios automáticos, uma coisa que os japoneses tinham esquecido, né? E desde a virada do século a gente vê a Seiko começando a retomar a produção de relógios automáticos, né? Com a criação do calibre 4R, né? Logo depois do calibre 6R, depois agora nós já temos o 8L, 9S, são calibres um atrás do outro saindo do forno ali da própria Oriente, da própria Seiko. E a Oriente, depois que ela conseguiu então se reerguer, né, com as linhas Mako e com a linha Bambino, ela começa então a ganhar um novo mercado, no mercado americano. E isso é novo para o Oriente, né? É novo, porque até mesmo para os americanos, assim, uma empresa que praticamente não vendia nada nos Estados Unidos, ter um mercado agora dentro dos Estados Unidos é uma coisa assim bem interessante, porque quando a proposta da Oriente é a mesma proposta que a Seiko levou para os Estados Unidos na década de 70, tá? Relógios baratos e confiáveis. E exatamente esse ponto a Oriente está fazendo jus à nova Seiko, né? Então isso aí é com certeza uma nova segmentação que a Oriente está crescendo. Aqui dentro do Brasil nós não vemos isso, por quê? Tá? Alguns detalhes levam a gente não vê o progresso tanto assim da Oriente, apesar dela ter crescido muito nesses últimos 2 anos aqui no Brasil. Lá na Europa nós já estamos falando de alguma coisa de 10 anos atrás, tá? E por que aqui no Brasil foi mais lento o crescimento? Alguns detalhes aí técnicos levaram a Oriente dar uma freada aqui no Brasil, tá? A primeira coisa nós tínhamos uma questão contratual, né, a ser verificada, porque agora a dona da Oriente mudou, né? E a Oriente Brasil tem um contrato com a Oriente Japão. Então tudo isso levava a uma reestruturação aqui no Brasil também, né? E a própria Oriente Japão, né, fez uma nova vistoria aqui na Oriente Brasil e verificou que eles estão aptos a produzir ótimos relógios. Então ganharam carta branca para criar modelos ali que agora estão cada vez mais impressionantes, tá? Cada vez mais impressionantes. É lógico que eu espero, né? Eu espero que no futuro breve, né, a Oriente Brasil tenha a autorização da Oriente Japão de utilizar os calibres F67, F69, coisa que não está acontecendo nesse momento, tá? Mas acredito que dando seguimento a toda a evolução que a Oriente tem feito na Europa e nos Estados Unidos,
acredito que seja uma questão de tempo da Oriente Brasil então reassumir então esse lugar de destaque ali com os calibres F67, F69 ali dentro do seu catálogo, tá certo? Agora, não tem como duvidar nessa situação que a Oriente realmente veio para tomar o lugar da Seiko, tá certo? Por que a Citizen não conseguiu pegar esse posto? Justamente porque eu expliquei agora há pouco no começo, a Oriente veio com os automáticos, enquanto a Citizen ainda continua apostando nos relógios análogo digital e também nos relógios solar, tá certo? E a Oriente agora vem trazendo um novo mercado no Brasil também, que é a linha SolarTech. Essa linha SolarTech aqui é uma coisa nova aqui para o Brasil. O que é novo no SolarTech aqui no Brasil? É novo pelo fato do relógio quartzo no Brasil dificilmente ser solar. Quando você consegue achar um relógio solar, geralmente ele era muito caro. E agora a Oriente começa a democratizar essa utilização do relógio quartzo, né, do relógio solar. Então isso aí ajuda bastante também o ganho de mercado. Porque, veja bem, se você fosse comprar um Cássio Duro, por exemplo, né, que custa ali na casa de 700, 800 reais, você poderia levar um SolarTech, tá? Existe o SolarTech 200, por exemplo, que você pagaria aí na casa de 700, 800 reais também. Só que é solar, enquanto o Cássio Duro, por exemplo, ainda é um relógio quartzo comum. Né? Você pegaria alguns relógios ali, se você for olhar contra a concorrência dos relógios que são produzidos no Brasil, a variação de preço de um relógio solar para um relógio nas mesmas condições, né, nos mesmos materiais que a Oriente está entregando, um relógio quartzo comum custaria uma ínfima parcela, né? Então isso aí acaba gerando uma nova perspectiva de mercado para a Oriente. Pois é, a grande vantagem da Oriente hoje, tá, é ter o know-how da Epson, tá? Só que a Epson tem deixado a Oriente seguir o seu rumo conforme ela já vinha seguindo, só que faltava para a Oriente o quê? Capital, mercado. Então agora com capital, mercado, com certeza máquinas novas e tudo mais, a Oriente tem se mostrado uma grande produtora de relógios mecânicos.